poder do Senhor. Meu Deus, e que o Senhor tenha a liberdade de falar ao nosso coração, de nos confrontar, Pai, naquilo que nós precisamos mudar, ser transformados pelo Senhor, e que possamos ser sensíveis à Tua voz. Ah, Pai, que possamos ser maleáveis, moldáveis em Tuas mãos, e que assim, Pai, o Senhor possa cumprir o Teu propósito, o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. E assim oramos, pedindo a Tua graça, pedindo o Espírito Santo de Deus, venha neste lugar e torne a Tua palavra viva nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo também é o 10, que diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr o quê? Mais forças. Mas a sabedoria, o que ela é? É excelente para dirigir. Pessoal, esse versículo aqui, esse texto eu preguei na sexta-feira, agora, inclusive por esquecimento até eu não havia colocado o culto, disponibilizado o culto no YouTube, e fiz isso hoje pela manhã, não sei se alguém chegou a ver, coloquei até no grupo do WhatsApp lá da igreja. De uma tal forma que se você não veio na sexta-feira, então que você assista depois o culto que ficou gravado lá no YouTube, é só o áudio que eu gravo durante a semana, mas que você assista então esse culto, porque vai te ajudar bastante, tá bom? Eu vou resumir de uma forma bem breve aqui aquilo que eu falei na sexta-feira, por isso que seria interessante você assistir depois, e aí a gente vai entrar em matéria nova, porque quando eu pregava essa mensagem na sexta-feira, é que justamente veio a inspiração para a mensagem de hoje, e já veio claro no meu coração que era o que era para ser pregado então hoje. E como eu prefiro obedecer do que sacrificar, cá estou eu pregando então isso, tá bom? Bom, o texto aqui diz: se estiver embotado o ferro. Embotado é quando o ferro está ali enferrujado, quando o ferro está sem corte, quando o ferro está sem fio. A gente geralmente costuma dizer assim, que está cego, não é assim? Né? Você pega uma faca, por exemplo, vai cortar alguma coisa e aquela faca não tem fio. O que a gente fala? Essa faca tá cega, não é assim? Né? E eu até brincava na sexta-feira que nem olho ela não tem, a gente diz que ela tá cega, né? Mas é porque quando ela está, então, sem corte. Isso é embotado. Então a Bíblia diz que se a gente pega uma ferramenta, seja ela um machado, como outra tradução usa até em vez de ferro, usa a expressão machado. Imagine uma foice, por exemplo, que era muito usada ali na colheita dos grãos naquela época, ou qualquer outro, ou ainda um utensílio de casa, uma própria faca mesmo. Se ela estiver embotado sem fio, a gente sempre tem dois caminhos a seguir. A gente tem duas escolhas. A primeira delas é afiar o corte. Amém? E a gente daqui a pouco vai se debruçar bastante em cima disso. A outra escolha que nós temos é fazer o quê? O que diz aí? Se não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. E é sempre a escolha que a gente precisa fazer. Por isso que até o título da mensagem de sexta-feira era força bruta ou sabedoria. E aí eu acho que até pelo título já dá para a gente saber qual das duas que é sabedoria, né? Porque logo em seguida vem a Bíblia e diz assim: mas a sabedoria é excelente para dirigir. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, olha, quando você se depara com uma situação que o seu ferro está embotado, que o ferro da sua ferramenta está embotado, você tem dois caminhos: ou afia o corte, ou põe mais força.
Uma delas, aí vem a Bíblia e diz, mas ó, a sabedoria é excelente para dirigir. Se eu fosse você, escolhia com sabedoria. Quando a gente decide parar o serviço, e não tem como você afiar o corte, sem você primeiro parar o serviço. E aí é que é o grande problema. É que a gente não gosta de parar o serviço. A gente acha que parar o serviço para afiar a ferramenta que é perda de tempo. Lá em algum lugar no nosso subconsciente está lá, que não posso parar, eu não posso parar, não é assim? E aí a gente não quer parar para afiar o corte. Você já vai entender daqui a pouco um pouquinho melhor o que eu quero dizer com isso. Mas se eu decido parar e afiar o corte, aí quando eu vou usar aquela ferramenta, não precisa nem fazer força. Quem nunca estava lá cortando uma carne assim, e daqui a pouco você começa, é assim, fazer força ali para cortar daqui a pouco. Não, essa faca está sem fio, deixa eu afiar o corte. Aí você passa lá numa chaira, passa lá numa pedra de amolar, alguma coisa, nem que seja nas costas de outra faca, né? Não é assim? Quem nunca fez isso? Aí você vai lá, volta para o serviço e passa assim, ó, e corta, que é uma beleza, não faz nem força. Amém? Então a gente tem essa opção. Ou tem a opção de fazer mais força. E o grande problema quando a gente escolhe essa é que a gente começa a fazer mais força e mais força. E quanto a gente está ali fazendo força, cada vez mais vai perdendo o fio. Sim ou não? Porque o fio, ele se perde do próprio uso da ferramenta, seja a ferramenta que for. O próprio uso da ferramenta vai fazendo com que o fio se perca. E aí quando eu começo a colocar mais força, cada vez mais vai perdendo o fio. E cada vez mais eu vou ter que fazer mais força para ter um resultado igual ou ainda pior. E esse é o resultado, ou esse é o porquê de muitas pessoas chegarem. Ai, pastor, estou cansado. Ô, pastor, estou esgotado. Ai, não estou aguentando mais. Você está entendendo? Porque escolheu a força bruta em vez da sabedoria. E o grande problema é que além da gente ficar cansado, esgotado, e quantas vezes a gente não se sente assim, não é verdade? O grande problema é que a gente ainda fica frustrado, porque você está fazendo tanta força e o resultado cada vez diminui mais. Aí você diz, eu não entendo, mas eu me esforço tanto, mas eu faço tanto. E por que o resultado está cada vez menor? Porque a ferramenta está sem fio. Aí na sexta-feira eu falava de duas coisas. Primeiro, de planejamento. E eu não vou nem me ater a isso. Mas a segunda coisa que eu falava é nós nos afiarmos na presença de Deus. É nós irmos lá para o joelho no chão, para a cara no pó, para aquilo que Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. É quando a gente abre a Bíblia, enfia a cara na Bíblia, deixa eu ler, deixa eu aprender, deixa eu estudar da palavra de Deus. Você está entendendo? Deixa eu fazer um jejum, deixa eu fazer uma consagração, deixa eu separar aqui um tempo com Deus, deixa eu fazer um devocional, me programar para fazer um devocional todos os dias, gastar um tempo de qualidade na presença do Senhor. Aquilo ali você está se afiando. Só que para muitos isso é perda de tempo. Não, tem que fazer a força, não pode parar o trabalho. Negócio de ir para a igreja, de orar, não, isso aí é perda de tempo. Não vai eu trabalhar para ver, não é assim? A pessoa está escolhendo a parte da força bruta. Por isso está cansado, exato, dizendo que não tem tempo para as coisas de Deus e assim por diante. Agora, você perceba que quando a gente decide estar na presença de Deus, está buscando a Deus, meu irmão, daqui a pouco surge um problema na nossa vida, e quando aquele problema surge, você diz, poxa vida, Deus até falou comigo já que isso aí ia surgir, já sei até o que fazer. É assim ou não é? Aí a pessoa já sabe até a solução daquele problema. Agora, quando a pessoa não está na presença de Deus, surge problema. E agora? Ih, rapaz, como é que faz? Vai gastar uma semana, duas para resolver um problema. Qual dos dois, então, é perda de tempo? Você está entendendo em nome de Jesus? E nós precisamos aprender a nos afiar, estar afiado na presença de Deus. Você quer ver um exemplo?
Vamos supor que o teu filho não está muito bem na escola, e você diz, ó menino, você está indo mal na matemática, você trata de estudar, viu? Aí você pega no pé dele. Aí um belo dia você chega lá e diz assim, ó, quero ver se você está estudando. Ele está lá, dedicado, estudando. Quero ver. Aí você, quanto que é? Tanto vezes tanto. Ele diz, tanto. Você, opa, já fica até feliz, né? Aí você diz, e tanto vezes tanto. Ele diz, tanto. Você diz, qual que é a raiz quadrada de tanto? Ele, pá. O que a gente costuma dizer? Ah, fulano está afiado. Não é assim? Fulano está afiado na matemática. Por quê? Porque, primeiro, ele domina o assunto e, segundo, ele responde rápido. Mas aquele que você diz, quanto que é 3 vezes 3? Diz assim, 3 vezes 3, você perguntou? É. Não, 8 não, é 9. Aí você diz, esse não está afiado, não é assim? Então perceba que quando eu estou afiado, a resposta é rápida. Amém, igreja? Né? Não vou ter que fazer força. A coisa vai. Eu vou usar menos força para ter um resultado muito menor, muito maior. Melhor dizendo, menos força e um resultado menor. A gente sempre fala um ditado, né? Que se está fazendo força, está fazendo errado. E é verdade. Está fazendo força, está fazendo errado. Né? Tem a forma certa. E a sabedoria nos ensina a afiar o machado. Ou o corte. Bom, tudo isso nós falamos na sexta-feira de uma maneira bem resumida. Eu tratei isso que vai ser justamente o pano de fundo para aquilo que a gente vai ver daqui para frente. Então, tem esta forma de nós nos afiarmos, que eu falava na sexta-feira. Na presença de Deus, cara no pó, joelho dobrado, presença de Deus, oração, jejum, ler a Bíblia, devocional, buscar Deus, tempo com Deus. E tudo isso é fundamental para nós estarmos afiados. Mas hoje eu quero falar de uma outra forma que Deus usa para nos afiar. Porque aqui eu gostaria que quando fala de ferro, de afiar, isso e aquilo, que você não mais pense em uma ferramenta para você usar. Mas eu gostaria que você se pensasse como a ferramenta que Deus quer usar. Amém? Dessa forma que nós precisamos, então, enxergar. E aí, antes de eu me aprofundar, qual que é essa outra forma que Deus usa também para nos afiar, eu gostaria de perguntar assim, você é aquela ferramenta que Deus pega assim, ó, e nem faz força, só passa assim, ó, e acontece a coisa, ou você é aquela ferramenta que Deus fica assim, ih, rapaz, esse aqui dá trabalho, esse aqui tem que fazer força com esse aqui. Vamos falar a verdade. Quantas vezes na nossa vida Deus tem que fazer tanta força com a gente para ver se o negócio vai. Alguém aqui já deu trabalho para Deus? Verdade, né? Deus teve que fazer força para a coisa aí. E aí a primeira pergunta, qual desses será que nós somos? Aquele que faz, né? Deus tem que fazer uma força com a gente, ou a gente está sendo aquele afiado? Bom, precisamos nos questionar com relação a isso. Mas qual que é a segunda forma que Deus usa? Vamos para Provérbios, capítulo 27, versículo 17. Você está em Eclesiastes, basta você voltar. Eclesiastes é o vizinho da esquerda aí, ou melhor, Provérbios é o vizinho da esquerda de Eclesiastes. Volta aí, Provérbios 27, versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Então diz assim, ó, como o ferro se aguça, assim, dessa mesma maneira, deste mesmo jeito, o homem faz o quê? Afia o rosto do seu
companheiro. Então vem a Bíblia e diz assim, que da mesma forma que para nós afiarmos um ferro, nós precisamos esfregar um ferro no outro para afiar, que da mesma forma é assim que Deus faz para afiar a mim e a você. Deus vai utilizar pessoas, Deus vai utilizar relacionamentos para então nos moldar, para nos afiar, para nos tornar ferramentas melhores. Agora, quando está ali esfregando ferro com ferro, você já viu o barulhão que faz? Quando você está ali esfregando ferro com ferro, de vez em quando sai até umas faíscas, não sai? De vez em quando, meu irmão, sai até uma lasca. E voa até um pedaço de lasca para um lado, para o outro. E quem está olhando aquilo diz, oh, poxa vida, olha lá, coitadinho do ferro. Não, mas não é coitadinho do ferro. Aquilo é necessário se eu e você queremos afiar o ferro. Há pouco eu dava o exemplo, não precisa nem você pensar num equipamento pesado, numa esmerilhadeira, alguma coisa desse gênero, mas em casa mesmo, né? Quantas vezes você vai cortar alguma coisa e não tem ali um equipamento, uma chaira, outro equipamento apropriado para afiar, você faz o quê? Pega uma outra faca, né? Vira as costas da faca ali e passa uma faca na outra. Porque com o ferro, o que acontece? Ele se aguça, ele se afia. Da mesma forma, Deus usa relacionamentos para nos afiar, porque Deus gosta de ver aquele barulhão que de vez em quando sai, porque Deus gosta de ver umas faíscas saindo e de vez em quando até umas lasquinhas, não. Mas porque Deus quer que eu e você sejamos ferramentas afiadas, prontas, apropriadas para o seu devido uso. Amém? Meu irmão, e nós precisamos entender essa verdade. Eu gostaria de utilizar até outras traduções aqui, para a gente ver esse mesmo versículo em outras traduções. Por exemplo, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, traduziu da seguinte maneira o mesmo texto. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Então, em todos os relacionamentos que eu tenho, eu preciso entender essa verdade, que eu vou ensinar e aprender. Amém? E para isso, meu irmão, de vez em quando vai sair uma faísca. De vez em quando, meu irmão, até uma lasquinha vai sair. De vez em quando até sair, né, ferido ou nos ferimos por algo que alguém falou, por algo que alguém fez. Mas o que a gente deve fazer? Dizer, também não quero mais saber. Não. É nós entendermos que Deus usa, Deus trabalha dessa maneira. Não só com a nossa oração, com o nosso jejum, tudo isso é fundamental. Mas não é só isso que nós precisamos. Porque gente precisa de gente. Porque pessoas aprendem com outras pessoas. Pessoas crescem através dos relacionamentos com outras pessoas. E eu não estou falando de só relacionamentos que dão certo. Só relacionamentos bons, mas até relacionamentos ruins. Até problemas que a gente enfrenta. Tudo isso molda o nosso ser, tudo isso molda o nosso caráter. Então, o que nós precisamos entender é isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero usar até uma outra tradução aqui agora, que é a Nova Bíblia Viva. Olha que interessante que ficou nessa tradução. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, assim, dois amigos que discutem
as coisas boas. Que discutem as coisas boas? Que discutem o quê? Seus problemas. Em vez de amigo aqui, poderia ser um casal, poderia ser pai e filho, poderia ser patrão e empregado, poderia ser um vizinho e outro, poderia ser um irmão da igreja e outro, poderia ser o pastor, irmão da igreja, ou irmão da igreja, o pastor, ou qualquer outro tipo de relacionamento que você possa imaginar. Sim. O que eles discutem? Assim, dois amigos que discutem seus problemas, com sinceridade, sem máscara, sem tentar agradar o ao outro, apontando os defeitos, apontando os erros, apontando os problemas. Eles estão discutindo os problemas. O que acontece? Acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Bom, se eles acabam mais amigos e mais maduros do que antes, eles foram aperfeiçoados? Você está entendendo? Aí, como eu dizia, aqui está falando de dois amigos, só que se a gente falar de um casal que discute os seus problemas com sinceridade, acabam mais, poderia trocar aqui, mais íntimos e mais maduros do que antes. E qualquer outro tipo de relacionamento que a gente poderia colocar aqui, vai sempre ter esse mesmo resultado. Então você perceba que a ideia que a Bíblia traz é sempre essa. Como os relacionamentos nos abençoam. Só que os relacionamentos não é só as coisas boas, é os problemas que surgem. Porque pensa num negócio que produz problema. São os relacionamentos. Amém. E Deus nos fez para nós nos relacionarmos. Você me perdoe pela milésima vez, sei lá, já perdi as contas, dar esse mesmo exemplo, mas vamos lá. Deus começa a fazer toda a criação, e Deus vai dizendo, isso é bom. E Deus faz outra coisa, cria outra coisa, Deus diz, isso é bom. Aí Deus cria o homem, Deus olha para o homem e Deus diz assim, isso é muito bom. Amém? Mas daqui a pouquinho, porque Deus analisou a criação que ele fez. Ele diz, o homem é muito bom. Mas daqui a pouquinho ele começa a observar o homem e aí Deus faz uma declaração. Não é bom. O quê? Que o homem esteja só. Ele diz, o que eu fiz é algo muito bom. Mas esse algo muito bom que eu fiz pode estragar se ele ficar sozinho. Eu vou fazer alguém igual a ele, que lhe corresponda, que lhe seja idônea, e Deus vai e cria então a mulher, e estabelece o casamento. Olha que interessante, o primeiro relacionamento que há do ser humano, o que é? O casamento. Amém. Dele vem os outros, os filhos, e assim por conseguinte. Mas o que eu quero lhe chamar a atenção é que Deus, isso não é eu falando, isso é Deus falando, que o homem precisa se relacionar com outras pessoas. Amém? Que gente precisa de gente. Não, pastor, o que importa é eu e Deus, Deus e eu, é jejum, é oração, pastor, é meditação, é palavra, o que importa é só eu e Deus, Deus e eu, pastor, isso que é importante. Não foi isso que Deus falou. Meu irmão, Adão tinha pleno relacionamento com Deus? Pleno relacionamento com Deus. Não havia chegado o pecado. Mas Deus olha e diz, só o relacionamento comigo não é suficiente para o homem. Só o relacionamento comigo, a coisa não está boa. Eu preciso fazer alguém para ele se relacionar entre outros seres humanos. E a gente pega a Bíblia e a gente vê que a Bíblia é um livro que fala demais sobre relacionamentos. Claro, em primeiro lugar, no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com as pessoas. Eu sempre dou esse exemplo, você pega os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos. Opa, 4. Eu fiz 4 assim, daí tá difícil, né? Os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com Deus. Você não vai ter outro Deus, você não vai fazer uma imagem de escultura.
você não vai usar o nome do Senhor em vão. Os outros seis falam do nosso relacionamento com as pessoas, do nosso relacionamento com os nossos pais, do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, do nosso relacionamento com o nosso próximo e assim por diante. Amém? Então, se a gente pegar isso como base, Deus está mais preocupado, vou assim dizer, do nosso relacionamento com as pessoas do que propriamente dito do nosso relacionamento com Deus. Amém? Porque Ele sabe que no nosso relacionamento com Deus a gente não tem problema nenhum. A gente vai ter problema no nosso relacionamento com as pessoas. E gente precisa de gente, a gente precisa se relacionar. Amém? Porque isso é... pastor, mas é complicado, né, pastor? Gente é complicada, é. Tem gente que diz, pastor, o casamento é complicado, né, pastor? Não, não é o casamento que é complicado. Se o problema fosse o casamento, a gente só teria problema no casamento. Agora, não há problema no relacionamento com os filhos? Não há problema no relacionamento entre os irmãos? Não há problema entre o relacionamento com os vizinhos? Não há problema entre os relacionamentos de colegas de trabalho, assim por diante? Tem. Então o problema não é o casamento, o problema é a gente. Esse é o problema. E o problema maior é que a gente sempre acha que o problema é os outros. Pastor, o problema é os outros. Mas você arruma encrenca com todo mundo, será que todo mundo é o problema ou será que você que é o problema? Verdade ou não é? Então, olha que coisa séria que a Bíblia está mostrando aqui para nós. E entenda, eu preciso de pessoas, não só aquelas que pensam igual eu. Não só aquelas que têm a mesma visão de mundo que eu tenho. Não só aquelas pessoas que têm o mesmo gosto que eu tenho. Eu preciso de pessoas que discordem de mim. Eu preciso de pessoas que pensem diferente de mim. Eu preciso de pessoas que têm um temperamento diferente do meu. Uma visão do mundo diferente da minha. E inclusive, eu acredito que eu preciso de pessoas que têm uma fé até mesmo diferente da minha. Que creiam de forma diferente. Por quê? Porque isso muitas vezes vai gerar debates, às vezes até debates mais acalorados. E, de um lado, vai me permitir enxergar por ângulos que talvez eu jamais conseguiria enxergar. E isso, se a minha fé é firme, é sólida, não vai me gerar dúvidas, mas vai me gerar uma convicção ainda maior. Uma certeza ainda maior. Meu irmão, tem cristão que não consegue fazer um simples debate para defender a sua fé. Para defender o seu ponto de vista. Para defender a sua crença. Foge de qualquer debate, foge de qualquer discussão. Eu não estou falando que a gente tem que ser aqueles encrenqueiros que gostam. Também tem uns que é demais, né? Que gosta de uma briga, misericórdia. Mas, gente, quando nós entramos num debate para defender o nosso posicionamento, a nossa visão, a nossa crença, meu irmão, as nossas convicções cada vez se tornam mais fortes. Amém? Isso é necessário. Como eu disse, a gente precisa de pessoas que pensam diferente da gente. Só que, vamos falar a verdade, qual que é a tendência? A tendência é dizer assim, não, quem pensa igual eu, vem para cá. Vem todo mundo aqui, vamos fazer aqui um grupinho dos que pensam igual eu. Não é assim? E aí a gente fica aqui uns lambendo as feridas dos outros. Não, o nosso grupinho aqui que está certo. Está todo mundo errado nesse mundo aí. Mas quem pensa igual a gente é os mais corretos. Não, meu irmão, a gente precisa se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente. E isso é enriquecedor. Agora, vai sair faísca? Vai. De vez em quando até umas lasquinhas daqui, de acolá. Vai. De vez em quando a gente vai sair, sair ferido, machucado. Vai. Mas tudo isso a gente precisa entender. É Deus nos afiando, nos preparando. Tudo isso é necessário para nós. Amém, igreja? Tudo isso vai nos aperfeiçoar. E é isso que nós precisamos entender. De vez em quando, né, um certo embate. E claro que eu estou falando, né, no sentido das ideias. Meu irmão, isso é muito bom.
Isso é enriquecedor para a gente. Amém? Isso nos abençoa demais, isso nos aperfeiçoa. Então a gente precisa de pessoas que discordem da gente. A gente precisa de pessoas que tenham um outro ponto de vista. A gente precisa de pessoas diferentes de nós. Eu lembro que uma vez eu estava pregando na igreja, eu estava falando a respeito da diversidade. Como a diversidade ela é boa. Porque Deus usa a diversidade para trazer unidade. O diabo, ele quer usar a diversidade para trazer desunião. Mas a Bíblia fala da diversidade de dons. Deus usa a diversidade para abençoar a unidade. E é assim que a gente precisa sempre enxergar e entender. Amém? Que isso é abençoador. E não adianta a gente ficar, sabe, querendo correr dos conflitos, das discussões ou alguma coisa desse gênero. Não adianta, ou a gente só enxergar como coisa ruim. Ah, eu fui humilhado nessa situação. Sabe, em vez de eu ficar tentando um revanchismo, um dia essa pessoa vai me pagar, não sei, eu preciso parar e pensar, poxa vida, mas eu acho que eu estou muito orgulhoso mesmo. Eu acho que eu estava precisando ser humilhado. Eu acho que Deus com isso quer trabalhar na minha vida, no meu ser. Você está entendendo em nome de Jesus? Nós precisamos enxergar dessa forma. E como eu disse, e como isso é abençoador para nós. Porque aí, cada dia vamos nos tornando mais afiados. São os relacionamentos, meu irmão, que nos ajudam a ter mais paciência, a sermos mais tolerantes. São esses relacionamentos. Eu até dava um exemplo aqui de manhã, eu até brinquei, né? Você sabe assim que condomínio, você sabe que foi Deus que inventou, né? Você sabia? Foi Deus que inventou. Tem gente que diz que foi o diabo, né? Mas eu acho que foi Deus que inventou para trabalhar o nosso caráter, o nosso ser, a nossa paciência. Alguém mora em condomínio aqui? Uma só. Ah, então vocês não sabem do que eu estou falando, deixa para lá. Mas Deus fez o condomínio para a gente, né, para moldar assim, o nosso caráter. Como é abençoador você morar em condomínio, conviver com os vizinhos e tal. E a gente é uma bênção, né? Eu acho que Deus, na verdade, criou o casamento até com essa ideia também. Há quem diga que Deus olhou o homem lá, né, e disse, mas você está muito tranquilo, você não tem problema. Não. Agora você vai ver, eu vou arrumar aqui uma situação para você. Né? Mas brincadeiras à parte, eu penso que até nisso, porque isso, como nós estamos vendo, é abençoador, é enriquecedor. Amém, igreja? E que a gente possa, primeiro, enxergar os relacionamentos dessa forma. E enxergar que Deus vai usar isso para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para trabalhar o nosso ser, para nos tornar pessoas muito melhores na mão dele. Amém? Para cumprir a nossa função, para cumprir o propósito que ele tem para nós. Só que uma pergunta, eu acho que é fundamental, e antes da gente encerrar, eu penso que a gente precisa fazer sempre, toda vez que a gente entrar numa discussão, seja com o marido, seja com a esposa, seja com o filho, seja com o vizinho, seja com o colega, né? Toda vez que a gente, como a Bíblia diz, né? Assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade, toda vez que a gente entrar numa discussão, nesse sentido bíblico que eu estou falando, eu e você precisamos parar um pouquinho e entender duas coisas. O ferro, quando está esfregando o ferro, os dois se afiam. Amém? Então eu preciso ensinar e aprender. Eu preciso trabalhar e ser trabalhado. Você está entendendo? Senão não há aperfeiçoamento. Porque eu penso que a única razão para a gente entrar numa discussão é para isso.
Se a gente entrar numa discussão e o propósito não ser ou aperfeiçoar o outro ou me aperfeiçoar, a gente está perdendo tempo. Amém? Mas quando a gente entra numa discussão, eu preciso sempre lembrar assim: por que eu estou discutindo? Eu estou discutindo só porque eu gosto de ver faísca sair? Eu estou discutindo para ver se numa dessa eu arranco uma lasquinha lá do outro lado? Você está entendendo? Ou eu estou discutindo para que haja uma melhora? Ou eu estou discutindo para um aperfeiçoamento? Ou eu estou discutindo para que isso aconteça? Que eu e a pessoa com quem eu estou discutindo, seja ela qual for, possamos sair mais afiados dessa conversa. Amém? Esse precisa sempre ser o ponto central de qualquer discussão. Mas se eu entro numa discussão, eu não quero aprender nada, eu não quero ensinar nada, eu só quero mostrar que eu estou certo, que eu tenho razão, aí tem alguma coisa errada com o meu ego, aí eu preciso falar com Deus, tem alguma coisa que não está legal. Ou eu entro numa discussão só para arrancar uma faíscazinha, só para arrancar uma lasquinha do outro lado, ainda que para isso, às vezes pode ser que arranque daqui também, mas o que eu quero é ferir o outro. Então a gente está completamente errado, porque, meu irmão, quando a gente discute com alguém, a gente ataca ideias, a gente não ataca pessoas. Se você está discutindo com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, seja lá quem for, ataca-se ideias, discute-se sobre o problema. Vamos dar um exemplo aí. Vai lá, ajuda eu aí, dá um exemplo aí. Chuta alguma coisa que gera discussão entre o casal. Oh, que benção, hein? Aleluia, gente. Vocês não têm problema nenhum. Vocês nem sabem, nem para ajudar o pastor. Vai lá, ajuda o pastor aí. Ciúme. Conta também. Tá bom, deixa eu tentar usar os dois. Ciúme primeiro. Que um está com o ciúme do outro. Então gerou uma discussão. Então a gente vai debater, discutir esse assunto. O que a gente precisa atacar? O ciúme, não é esse o problema? Eu não tenho que atacar o outro. Eu tenho que atacar o ciúme, porque o problema que a gente está discutindo aqui é o ciúme. E o ciúme que precisa ser combatido, ser diminuído até um nível aceitável, que não prejudique o casal. Você está entendendo, em nome de Jesus? O relacionamento do casal, porque ciúme sempre vai haver, um pouquinho é natural. Eu só não tenho ciúme se eu não me importo. Verdade ou não é? Então um pouquinho sempre vai ter, mas o problema é quando está em excesso, está prejudicando o casal. Então a gente tem que discutir esse assunto para... Mas o que a gente está atacando? O ciúme, o problema. Agora o grande problema é quando eu começo a atacar... mas que você... Pronto. Já entrou pelo caminho que o diabo gosta. Não. Opa, para lá. A gente está discutindo sobre o ciúme. Então a gente vai discutir. Não, mas também tem outra coisa. Opa, pode parar. Outra coisa a gente discute depois. Porque a discussão aqui é sobre ciúme. Se a gente trouxer 50 problemas, a gente não vai resolver nenhum, vai trazer mais uns 10 ainda que vai surgir agora. Não é assim? Não. A gente está discutindo sobre o ciúme. Então vamos resolver esse aqui. Então não é atacar um outro, é esse. A irmã deu exemplo, contas que surgem. Qual que é o problema? Poxa vida, está difícil de pagar as contas, a gente está com muita conta e tal. Então o que a gente vai discutir? A conta. Não, porque você gasta demais. Você está entendendo? Pronto, já saiu, porque o outro lá que vai fazer, vai atacar também, né? E aí pronto, aí gera, aí deixou de ser discussão, aí começou a ser briga, que são duas coisas bem diferentes. Então, toda vez que eu entrar numa discussão, e eu não tenho que ficar fugindo de discussão, não quero nem falar sobre isso. Para com essa ignorância. Amém?
E aí a pessoa se acha muito virtuosa. Não, porque eu não gosto de briga, eu não gosto de discutir, ou se acha o bonzão, o sabichão que sabe de tudo, né? E que é tão elevado que não pode nem ajudar os outros. Além de se achar ainda é egoísta, porque se você sabe tanto, então discuta para ajudar os outros, para dar luz para os outros, já que você é tão iluminado, né? Ajuda os outros, então. Não é assim? E a pessoa se acha muito virtuosa. Não, eu não discuto com ninguém e tal. Mas a Bíblia diz, assim, dois amigos discutem seus problemas com sinceridade, acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Para isso que é uma discussão. Mas discutem o problema. E não apontando o dedo para o outro. Então, toda vez que eu entrar numa discussão, tem que sempre lembrar, pera lá, o que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo tratar esse problema para a gente sair daqui melhor? Então beleza, então vamos lá, quebra o pau. No campo das ideias. Amém, igreja? Então, fica firme no seu posicionamento, então defenda o seu ponto de vista, respeitando o outro, respeitando o ponto de vista contrário. Amém? Meu irmão, volte e meia, eu estou lendo textos da Bíblia que eu digo assim, você já me ouviu falar isso várias vezes. Eu chego aqui a um texto e digo assim, olha pessoal, eu entendo dessa forma, respeito quem entenda diferente. Agora, respeitar de você ler o mesmo texto que eu e entender de forma diferente da minha é uma coisa, concordar contigo é outra completamente diferente. Eu respeito o teu ponto de vista, mas vou defender o meu. Porque a visão é a visão que eu tenho. É a forma que eu entendo. Agora, se quem sabe, se você conseguir me mostrar que a tua visão está mais correta que a minha, quem sabe eu vou olhar e dizer, rapaz, verdade. Não, você sabe que você tem razão. Amém? Mas é isso que nós precisamos entender. Meu irmão, Deus nos afia quando a gente está lá, cara no chão, né? Orando, buscando nosso relacionamento, que eu gosto de chamar assim, vertical, nosso relacionamento com Deus, mas Deus também vai usar nosso relacionamento horizontal com as pessoas, para também nos afiar. E se nós permitirmos que Deus nos afie dessas duas formas, gente, Deus vai ter prazer de nos usar, porque daí Ele vai pegar a gente, ó, vai passar assim, ó, e vai cortar. Amém, igreja? Não vai precisar ficar fazendo força. Esse aqui dá trabalho, hein? Que a gente pare de dar trabalho para Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.